a gente conversou na reunião de comitê, tem que colocar um seguro quanto ao empréstimo consignado, para a confiança de vocês, né? Um fundo garantidor de crédito também. E também vocês podem prestar até 10% do PL de vocês. A margem é 30% da folha de pagamento do tomador, tá? Que é da pessoa que está pegando dinheiro com vocês. E o prazo, vocês podem também mexer nesse prazo, tá, Joana? Pode ser um pouquinho menor, como somente para aposentados e pensionistas do IPREM, então vocês podem mudar também o prazo, tá? Então, de acordo com o INSS, vocês podem emprestar de 6 a 84 meses. Vocês querem mexer no prazo ou pode manter assim? Manter assim. Tá bom. Se for o caso de ser estabelecido consignado, aí nessa época a gente Tá, aí vocês retificam a política, né? Oi, O empréstimo consignado, o máximo dele é 84, né? isso. É de acordo com o INSS. O INSS 84 é porque a Paula tem. Aqui a gente tem empréstimo consignado nos bancos, e eles têm um prazo de 120, ou 196. E o que ela estava pensando era isso, não era apenas a gente já deixar adequado e volta. Só que a nossa não pode ser mais do que o do INSS. Isso. Colocar 120. Mas 120 é mais para servidores ativos, né? Para aposentados, aí acaba sendo um pouquinho menor, né? Aqui não, aqui para todos os aposentados é sempre até 140. Para aposentados é 120? Depende do banco, né? Porque a nossa lei municipal, vamos ter esse regramento do máximo, né? Então, aí depende. E aí, assim, que a lei só determina o limite de margem de consignado, que é 30%. Ela não tem na nossa lei que é o prazo. E aí o banco ele tem uma caixa que oferece 144 meses, o 120, o Itaú é 96, o Banco do Brasil, que acho que agora é 120 também. Bem diferente. É 144 o máximo, é Bradesco? Mas aí a gente vai aí pode alterar isso? Pode. Mas você não disse que era Igual o teto do INSS, que é a lei federal, mas vocês podem mudar porque é a lei municipal, né? Não, na nossa lei municipal não tem isso. Tem? Vamos manter 84 meses. Porque não tem nada na lei. No caso aí só pode colocar igual do INSS. Vamos colocar igual do INSS mesmo. Se estivesse na lei 144, aí a gente mudava aqui, tá bom? Tem que o seguinte, tem a data de idade deles. O limite é 75 anos. Só todo mundo que cada pessoa até o limite de 75 anos. Se é uma pessoa mais nova, ela não vai conseguir pegar esse jeito. Se é uma pessoa mais nova, tem que sempre vai pegar esse, não pode passar da Você pode conseguir. Aqui a gente também tem diversos tipos de risco com relação aos nossos investimentos, né? Os três principais, que são risco de mercado, que o próprio mercado acaba interferindo nos nossos ativos, a pandemia, enfim, o próprio mercado interfere na rentabilidade dos nossos ativos.
Aqui o risco de crédito é o chamado risco calote, né? O risco de inadimplência, quando a instituição financeira não honra com os compromissos. Esse é o risco de crédito, tá? O risco de liquidez é quando não se tem o dinheiro de imediato. Eu preciso de um dinheiro, eu preciso resgatar desse fundo para poder pagar a folha de pagamento. Eu não consigo ter esse dinheiro em mãos de imediato. Eu tenho que esperar ou até a devida liquidação do fundo, ou dentro do prazo de resgate do fundo, tá bom? Ela é protegida. Não, ela é libélula. Não, a libélula é abelha. Não é abelha. Não, a abelha. Desculpa, Desculpa, Bruna. Não. Porque apareciam uns bichinhos aqui. Primeiro apareceu uma libélula, depois uma borboleta. você é no zoológico. Se der sorte, tá bom, né? Eu espero que sim. Fui soltar a borboleta fora. Eu já ouvi falar que dá sorte, então vai dar para vocês. Risco operacional e legal a gente anexou, não tinha na política de 23, a gente anexou por quê? Acaba sendo um risco que vocês também correm, né? O operacional, há um errinho de algum representante do fundo, ou até mesmo alguma atividade criminosa que pode vir a acontecer, né? Como fraudes, enfim, acaba acontecendo esse risco operacional. Risco legal, a legislação. Então, acontece muitas vezes esse risco legal, né? Então, de acordo com a legislação vigente, de acordo com a resolução, existem também muitos fundos desenquadrados que não é voltados a RPPS, que a gente vê ali na plataforma desenquadrado. A gente consegue ver o motivo, né? No regulamento do fundo, se tratando, por exemplo, de fundos imobiliários ali, vocês não podem investir em fundos que investem em CRIs, né, que são certificados recebíveis imobiliários, tá? Que incorre também um alto risco aí para vocês, tá? Controle de risco de mercado. A gente utiliza esse VaR, que é uma medida estatística. Que é uma medida estatística que ela calcula se tudo der errado para o RPPS, ele pode vir a perder nos seus investimentos. Se tratando de renda fixa, ele pode vir a perder até 1,64%, renda variável 8,52%, exterior 9,40%, tá? Não significa necessariamente que vocês vão perder isso, tá? Mas vocês podem perder até isso. E lembrando que essa medida estatística tem um 5% de margem de erro, né? Que a gente usa 95% de confiança, tá? Aqui, controle de risco de crédito, que é as agências classificadoras de risco, elas dão nota para as instituições financeiras, para os representantes de fundos, os ativos de vocês, elas dão essas notas, atribuindo que incorre futuramente aí um risco de inadimplência, tá? Então, muitas das vezes, esse documento é essencial também na questão do credenciamento, que a gente vai ver mais um pouquinho abaixo, para mostrar para a Secretaria de Previdência que a gente já está atento quanto àquele representante daquele fundo, tá? Alguém queria falar alguma coisa? Então, tá bom. Partindo pelo princípio, o risco de liquidez é o que a gente já comentou lá em cima, né? Que tem um prazo extenso para ou a devida liquidação do fundo, ou esperar até você resgatar o seu dinheiro, né? Tem em mãos o seu dinheiro. O estudo de ALM. O estudo de ALM, a gente fala que é obrigatório para o nível pró-gestão nível 2, né? Mas não acaba sendo um pouquinho obrigatório ter esse estudo de ALM. O que é estudo de ALM? Para vocês entenderem, se vocês não conhecem, tá? Para quem não conhece, é o casamento do ativo e do passivo. Conforme eu falei anteriormente, né, o ativo a gente tem
os investimentos que acabam adentrando, né, as contribuições dos servidores ativos e do município, e de passivo a gente tem o pagamento dos aposentados e pensionistas. E para fechar a conta, somente com as contribuições e as despesas que a gente não consegue fechar a conta. Por isso que entram os investimentos para promover uma melhor rentabilidade para vocês e vocês honrarem com o compromisso de vocês. E esse estudo de ALM, ele é embasado de acordo com o economista Markowitz, não sei se vocês já ouviram falar, que ele faz um estudo de risco e retorno da carteira de vocês. Ele calcula uma fronteira eficiente. Então, ele lá abre aí um leque de 10 opções de carteiras. Ele traz para vocês 10 opções de carteiras de acordo com esse estudo, calculando o risco e retorno. E ele coloca assim, CDB vocês podem investir até 20%, ele direciona igual a política de investimentos que a gente está traçando aqui. Coloca como objetivo, traça uma linha estratégica aí para vocês, tá? E qual dessas 10 carteiras a gente escolhe, tá? Qual que estiver performando de acordo com a duração do passivo de vocês. Como a Joana falou anteriormente, a duração do passivo de vocês é de 16 anos, que é com base no cálculo que o atuário traz para a gente todo ano, tá? Então, é uma estratégia interessante para vocês promoverem melhores rentabilidades. Ele traça a valor presente para a gente ver como que a gente pode alocar os nossos investimentos futuramente para promover também o equilíbrio financeiro e atuarial também. Tá? Vocês conseguiram entender sobre LM? Provavelmente vocês já viram também apresentações de LM, né? Sim. Sim. Equilíbrio econômico e financeiro. Existem 3 tipos de saída para promover um equilíbrio econômico e financeiro, tá? Essas 3 saídas são a famosa segregação de massa, né, que vocês já devem ter ouvido falar, e também a gente também tem a parcelamento e amortização, né? Também temos a monetização de ativos. Quando eu fui aí no Instituto apresentar a política de investimentos para o comitê, a gente comentou a respeito, né? Vou citar um exemplo para vocês conseguirem entender o que é uma monetização de ativos. A monetização de ativos pode ser tanto bens como serviços, tá? A monetização de ativos, por exemplo, o município, ele doa para vocês um terreno e o nosso objetivo é construir um shopping naquele terreno. E através, a gente consegue arrecadar esses recursos para construir o shopping através de um fundo especial. Então, a gente cria um fundo específico e conseguiu atingir o dinheiro suficiente, conseguiu construir o shopping, que é o nosso objetivo, com o aluguel das lojas é repassado para o RPPS. Então, o município ele deixa de arcar com a RPPS para promover um equilíbrio financeiro e atuarial e passa a arcar com outras despesas do município. Até a Joana comentou sobre uma outra saída, né, Joana? Com relação a essa monetização de ativos. Era do imposto de renda? Isso. O imposto de renda está sendo estudado, essa possibilidade. Já tem alguns lugares, tem. Para Juiz de Fora tem uma lei, foi aprovada uma lei lá muito interessante agora. A legislação deles é boa, porque o dinheiro já está no Instituto. De uma proposta para diminuir no futuro o déficit fiscal. Exatamente. Então, existem diversas saídas, tanto bens como serviço. Como o dinheiro está ali já no RPPS, é uma outra saída, é um estudo bem legal para a gente ter em mente, né? Política de transparência. A política de investimentos, como a gente tem traçado todo ano, depois de aprovada por vocês, dentro de 30 dias contados da aprovação, vocês têm que publicar para promover em si a transparência, né? Que também é um dos itens aí também do Progestão, né? Vocês têm que publicar no site, no Diário Oficial ou no mural.
tá? E sempre promover transparência, que é o que vocês já fazem de dia a dia. Credenciamento são uma série de documentos para comprovar que o RPPS está tudo certinho com os representantes dos fundos, né? Como a gente falou logo acima, o relatório de rating, que as agências classificadoras de risco dão notas, né? Parece escola, dão nota para as instituições financeiras, para os representantes dos fundos. São uma série de documentos, QDD Ambima, tudo relacionado aos representantes do fundo. Aqui em São Paulo, a gente chama de puxar a capivara dos representantes do fundo, pegar todos os históricos deles, né, para mostrar para a Secretaria de Previdência que a gente está antenado quanto àquilo. E o credenciamento, antigamente, né, há 2 anos atrás, se não me engano, era de em um ano, né? E a partir do ano passado, começou a ser a cada 2 anos, perdão, desde 2022, depois do lançamento da portaria 1467, passou a ser a cada 2 anos, tá? Criou um fôlego aí para vocês, tá? Aqui tudo sobre credenciamento, validade, metodologia. Aqui, necessariamente, a gente precisa colocar na política de investimentos, tá? Mas especificamente o que é marcação a mercado, que o próprio mercado denota um preço sobre o seu ativo, marcação na curva, que a gente tem principalmente em títulos públicos, levar até o vencimento, né? Então, são as especificações, o que é um título público federal, que é dívida do governo, são cálculos matemáticos. Eu vou pular, se caso vocês queiram conversar a respeito disso, eu posso ir um por um. Ou a gente pode pular essa parte, Joana? Não, vou deixar vocês que são economistas, nós vamos só. Vocês querem fazer a continha para a prova? Deixa para quando a gente precisar de fazer a prova intermediária, a gente faz conta. Por enquanto, eu vou fazer a básica. Tem conta. Isso é verdade. Aí, na intermediária, já precisa de HP no avançado, né? Já da calculadora HP. Aqui, as fontes utilizadas para a elaboração da política de investimentos, tá? São todos sites confiáveis, Ambima, que é o autorregulador, a CVM, tá? O órgão fiscalizador aí. Então, todos sites confiáveis, CDB, CETIP. Política de acompanhamento e avaliação, tá? Tudo que vocês fazem dia a dia, na nossa plataforma também dá um auxílio para vocês, né? Quanto ao panorama econômico, que a gente disponibiliza para vocês todo dia 15 de todos os meses, relatório mensal, né, que é disponibilizado depois do lançamento da coleta de saldos, né, que analisa toda a carteira de vocês, né? E também nós também colocamos para vocês análise de fundos da 555, tanto quanto estruturados. Então, a gente recebe uma demanda de vocês para ajudar vocês na questão da movimentação da carteira de vocês, para ajudar vocês a tomarem as decisões, tá? Lembrando que a decisão é somente de vocês, porém a gente ajuda de acordo com as movimentações aí do mercado, tá? Então, a gente também tem um relatório de análise de carteira dos investimentos. Isso que vocês pedem periodicamente, tudo certinho. Plano de contingência. Lembra quando eu falei de desenquadramento, né? Desenquadramento ativo. Algum errinho de vocês, se a gente, igual as meninas falaram anteriormente, né? Se a gente supera o limite inferior que a gente traçou na política de investimento, ou se a gente está abaixo do limite inferior, a gente tem esse desenquadramento ativo. Por algum errinho, a gente cortou algum fundo específico, tá? E a gente acabou ultrapassando o limite da resolução ou o limite que a gente traçou na nossa política de investimentos. Então, a gente tem que tomar essas certas medidas, apurar as causas, identificar os envolvidos, elaborar um estudo técnico para a gente poder movimentar a nossa carteira dentro do prazo de 180 dias ou até mesmo retificar a nossa política, mudar a nossa política, tá bom? Para a gente poder enquadrar novamente de acordo com a resolução.
Potenciais perdas dos recursos. A gente manda para vocês toda a provisão de perdas que a gente que teve no ano, com relação ao que teve no ano, e a prospecção que a gente pode vir a perder. Controles internos, né? Por vocês serem pró-gestão, vocês também têm esse controles internos e vocês estão sempre antenados à rentabilidade de vocês, sempre promovendo uma gestão ética, com transparência, né? Que a gente coloca a política de investimento no site para mostrar para o servidor ativo e inativo que está tudo certinho, que está de acordo com a legislação vigente, né? Então, sempre promovendo uma boa governança, igual vocês já fazem, colocando a nossa alocação estratégica na política de investimento, traçando embasados em estudos técnicos, né? Dando totalmente apoio a vocês. E o item 19, que é as disposições gerais, que é o fechamento da política de investimentos, né? Eu sei que a política de investimentos é uma coisa um pouquinho mais técnica, um pouquinho cansativa para a gente tratar um pouquinho depois do almoço, né? Eu sei que é cansativo para vocês, porém, a política de investimentos, ela é muito importante para o RBPS, traçando essa linha estratégica. Além do mais, a gente tem que entregar ela, depois de aprovada, depois de tudo assinado por vocês, a gente tem que entregar também a Secretaria de Previdência até o final desse ano, tá? E por conta também do CRP. O CRP de vocês é judicial? Como que é o CRP de vocês? Não fosse administrativo. Administrativo. Ele foi 21 de dezembro. Isso. Mas nós não temos nem item que esteja irregular. Então, eu acredito que ele vai ser Essa política não tem relação. Não, tem 32. Eu acredito que nosso CRP em 21 de 22 de dezembro ele vai ser renovado automaticamente. Isso. E essa política também tem que ser entregue até o final do ano, né? Juntamente com as atas do Comitê de Investimentos e também do órgão superior de deliberação, tá? Não se faz mais necessário o prefeito assinar, mas é interessante também para ele estar atento quanto à política de investimento, à linha de estratégias que vocês traçaram nesse âmbito para o ano de 2024, tá? E aqui tem todas as assinaturas de vocês. Essa política de investimentos eu vou mandar para vocês por e-mail, para vocês assinarem tudo certinho, tá? Só tem que colocar o nome completo, função de cada um, tá bom? Vocês querem voltar a algum item específico? Querem olhar a carteira de vocês? O que vocês querem olhar? Não, aqui eu acho que tá bem, a ótima apresentação. Essa política hoje ela não vai ser aprovada, porque está aprovada pelo Conselho Administrativo. E o Conselho Administrativo hoje só tem dois membros, então ele não dá quórum para aprovação. A gente eu vou colocar submeter ela para aprovação na próxima reunião do Conselho. Assim, quando já está todo mundo tem entendimento, se tiver proposta, né, se o Conselho não, restante dos membros, eu volto a falar com todo mundo que participou. Mas se caso não tiver nenhuma alteração, aí o pessoal já tem conhecimento da política que foi apresentada. Perfeito. Espero que tenham gostado da apresentação. Se tiverem alguma dúvida, vou deixar meu contato no chat, tá? Meu e-mail também. Espero que eu tenha agregado aí vocês. Também vocês me agregaram também informações. Vou colocar aqui no chat, tá, Joana? Se você também quiser passar, como você tem meu contato, para todo mundo. Vocês querem fazer uma pergunta? Pronto, no momento ninguém tem nenhuma pergunta a ser feita. Eu te agradeço também pela sua disponibilidade de estar com a gente, né? E apresentar a política de uma forma tão minuciosa, porque a política é um estudo que a gente faz assim, muito técnico, né? E às vezes quem está na vida do dia a dia tem muito dificuldade de ter esse entendimento. E a sua explicação foi assim, bem minuciosa,
essa transmissão também está sendo transmitida. Eu acho que um servidor que tem interesse de acompanhar vai dar para entender muito bem assim, o que é o trabalho do comitê de investimento, o que é o trabalho do conselho, ele tem que ter esse conhecimento para fazer essa aprovação. Então, da mesma forma, o Conselho Fiscal que lida com isso na fiscalização dos investimentos também. Acho que foi muito interessante, né? Eu agradeço a você, de todo o Instituto e dos conselhos, e a gente vai marcando aí outras oportunidades para se encontrar. Ótimo, perfeito. Muito obrigada por passar essa tarde aqui comigo. E o que precisarem de mim, estou por aqui, tá bom? Joia, muito obrigada. Obrigada, Bruna. Tchau, tchau. Até mais. Tem que chegar lá.